Fala galera! Papo de Copa tá chegando na área, dia 20 de jogo pelo menos, com aquela ressaquinha, a gente nem dormiu, mas já tá ressaqueado. Primeiro dia de quartas de final de Copa do Mundo, França e Bélgica garantiram vaga na semifinal da terça-feira e o Hexa vai ficar para a próxima. O Hexa deitou, Pedro. O Hexa deitou. Assim, a gente tá muito triste. Eu e Cássio, a gente sempre expressou o quanto que a gente gosta da seleção, o quanto que a gente gosta dos jogos do Brasil. Tudo bem que a gente deveria até, em termos cronológicos, começar com Uruguai e França, mas lógico que você a gente vai falar antes, por que a gente tá começando o vídeo dessa maneira. Mas assim, pra quem gosta de futebol, pra quem gosta da seleção, dói, machuca, é triste pra caramba. Claro que a gente segue como pentacampeão. Nesses anos aí de futebol, a gente sempre sorriu mais do que chorou. E ninguém vai chegar nem perto. E ninguém vai chegar nem perto. No máximo a França ganha o segundo título. Que vai ficar com o bicampeonato, ou seja, a gente tem pelo menos aí 4, 8, 12 anos de frente a Inglaterra vira pra França ou pra Inglaterra, enfim. Mas o que talvez conforte um pouco a gente é que o Brasil caiu de pé, porque no segundo tempo fez uma grande partida, tentou, lutou, de maneira desorganizada, faltou um pouco mais de brilho, faltou um pouco mais de capricho, mas deixar de lutar a gente nunca deixou. A única coisa que me deixa chateado são algumas pessoas, e cada um tem seu direito, enfim, de levantar a sua bandeira, de expressar sua opinião, eu só não concordo, de colocar a seleção brasileira como a seleção da CBF. Esses jogadores não estão nem aí, ganham milhões. Eu não vou permitir que a seleção brasileira vire uma seleção de CBF. Exatamente. A seleção brasileira ela é uma questão de identidade do povo brasileiro, e eu sou brasileiro. E que serve até para ser um refúgio, uma válvula de escape para um Brasil tão sofrido e tão mazelado e tão corrupto que a gente tem hoje. Ah, mas a CBF é o exemplo disso tudo. A CBF é uma empresa privada. Mas a CBF já tem vários erros, que tem presidentes corruptos, que não deixa de ser um pouco do espelho da nossa democracia. Mas futebol, gente, futebol, o esporte ali, o jogo. Essa bandeira, Cássia, que eu não me sinto confortável quando alguém chega e torce contra o Brasil de maneira deliberada. Eu acho que levantar uma bandeira dessa, nesse sentido... E nesse momento, né? E nesse momento, ainda mais nesse momento, contra todos os problemas do país, me desculpe, mas você não entende nem sabe combater os verdadeiros problemas que o Brasil está enfrentando. E aqui pra gente, de fato, a CBF nos dá a ideia de corrupção sim, mas a gente tem que lembrar que os três dos últimos presidentes da CBF estão condenados. Exatamente. Né? E não deixa de ser um espelho do errado e do que a gente está tentando transformar aos poucos no que é para ser mais correto. Que é uma evolução, lento. Mas enfim, vamos falar do dia de quartas de final. Vamos começar aqui lembrando que Papo de Copa é um oferecimento de O Boticário, né? Malbec Club tá aí na área. Mais cuidados, mais conquistas. Mais cuidados é Malbec Club. Malbec Club com a linha para o corpo, para o cabelo, para a pele, para tudo, meu amigo. Você que quer ficar bem na fita, vá até uma revendedora, vá até uma loja. E a promoção que vale do dia... começou no dia 2, vai até o dia 26 de julho. Na compra de 2 ou mais produtos, você ganha o quê, Cássio? 15% de desconto. Então aproveite para você ficar bem demais, mais bonito, superar esse momento difícil de eliminação da seleção brasileira, porque é futebol, a gente não levantar aqui e segue em frente. Deitou o Hexa pra gente, mas a gente ainda tem 5, não 5 dessas, né? Porque tem 2 Júlias e meio, nem 3 dessas. Na verdade tem 3 Júlias e meio e 2 dessas, exatamente. E vamos em frente. Antes do jogo do Brasil, que a gente vai comentar, que foi um belíssimo jogo, independente do resultado ruim pra gente, vamos falar da classificação da França. A França tá indo devagarzinho, eliminou mais um sul-americano. França 2, Uruguai 0. Somente europeus na Copa do Mundo. Pois é, e isso acontece... garante um campeão europeu pela 4ª vez consecutiva, algo inédito na história das Copas, e pela 5ª vez acontece de só europeus, vamos dizer assim, monopolizarem as semifinais de Copa do Mundo. A última vez que tinha acontecido antes de 2018 foi em 2006, quando teve Portugal, França, Itália e Alemanha, e agora com Bélgica e França de um lado, e nas outras quartas de final. Croácia, Rússia, Suécia e Inglaterra, só tem a galera da Europa. E lembrando que nessa Copa do Mundo nenhuma seleção africana passou da primeira fase.
Da turma lá da Ásia, o Japão caiu nas oitavas para essa Bélgica. Maldito Honda. Maldito Honda nos acréscimos do segundo tempo. E da galera dos países sul-americanos, Brasil e Uruguai chegaram às quartas. E teve o México da continente americano do norte. Com CACAF. Com CACAF. O México chegou às oitavas de final, caindo para o Brasil por 2-0. Foram as seleções, digamos, fora do radar principal, aonde mais longe elas chegaram. E uma outra curiosidade é que pela primeira vez na história, as semifinais de Copa do Mundo não terão ou Brasil, ou Itália, ou Alemanha, ou Argentina. Exatamente, verdade. Primeira vez na história. Então a Copa da Rússia chegou para marcar a época. Para mostrar um equilíbrio de seleções que até então eram colocadas como no segundo plano, até em último plano no caso da Rússia, e que, meu amigo, campeonato de mata-mata, tiro curto, surpresas elas acontecem, positivas e bem desagradáveis, como foi o dia de hoje. Pois é, às 11 horas da manhã, em Nizhny Novgorod, a França venceu o Uruguai. O Uruguai foi a campo sem Cavani. Pesou muito a ausência de Cavani. Pesou demais. E com gols do Varane aos 40 do primeiro tempo. Um gol que, me desculpe, no primeiro tempo acho que o Uruguai foi melhor do que a França. Foi muito melhor nos primeiros 20 minutos, depois a França até equilibrou as ações, mas quem esteve mais perto de abrir o placar nas chances criadas foi o Uruguai. Eu não colocaria primeiro tempo, mas colocaria pelo menos 20 minutos muito bons do Uruguai ali. Porque eu acho que esses 20 minutos dos primeiros minutos do Uruguai foram superiores do que a França no conjunto todo dos 45. Só que aí, meu amigo, o futebol ele é complicado. E na bola parada, Varane subiu mais do que todo mundo. Uma jogada ensaiada. Cabeceou no canto. O Griezmann, inclusive, fez que ia bater a primeira falta, deu uma segurada na onda, depois veio a cobrança rápida. O Varane se antecipou ao Stuani, né, que estava substituindo o Cavani, pois é. E fez o primeiro gol. Esse gol, ele foi fundamental para o resultado, porque o Uruguai estava jogando muito, sentindo muito a ausência do Cavani, machucado o Cavani com a lesão, e o Stuani no lugar dele cai muito, né? Dá para dizer até que foi um destoane, né? Boa, gostei. Destoou bastante. Yuri não gostou muito não, respirou fundo ali, mas tá acostumado, né? E aí, o Stuani não conseguiu ajudar como o Cavani ajudaria, isso era imaginado. O Uruguai estava perdendo a força ofensiva, não estava conseguindo sair, o meio campo não funcionou com o Vecino, com o Uruguai de fato teve a França trancou o Uruguai abaixo. Porque o Uruguai queria o quê? Segurar a França, trazer a França para o campo dele e buscar um contra-ataque com principalmente Suárez. Que o Stuani não tem a mesma velocidade nem de Suárez, nem a técnica, nem força, nem explosão de Cavani, enfim. E quando a França faz um gol, o que acontece com o Uruguai? Galera, tem que mudar o estilo de jogo, tem que mudar a estratégia, e aí o Uruguai saiu, digamos, numa zona mais confortável, teve que sair pro jogo, teve que se expor. E sofrer com o Mbappé em cima do Laxalt, que deve estar tendo pesadelo até hoje, e sofrer com um goleiro que vinha fazendo uma Copa segura, que mas já tinha ressalvado, já teve muitas falhas na carreira. E aquele chute de Griezmann, meu amigo, por mais efeito que a bola tenha pegado, era só ele posicionar aqui, ele vai pro lado, se mexe, bota a mão e aquele gol não faz sentido. Um frango. O segundo tempo começou, o Uruguai precisando sair nesse cenário, e veio o gol do Griezmann aos 16, um chute no bico da grande área. Só lembrar que o Muslera, com aquele gol, ele completou uma fase terrível do jogo no aspecto dele, que ele estava inseguro. Ele estava bem inseguro no jogo. Inconstante, não parecia ligado no nível de concentração. Acho que ele sentiu o jogo um pouquinho, sentiu o fato da França ter feito um gol. Aquele chute totalmente defensável. Totalmente defensável. Ele saiu, não sei o que ele quis fazer, se ele tentou adivinhar um cruzamento. E olha que o Uruguai no primeiro tempo teve uma chance. Rapaz, que defesa do Lloris. Rapaz, uma cabeçada de Cáceres que o Lloris consegue defender, e Godin chega inteiro. Rapaz, eu não entendi, Godin que arrebentar a trave. Ele fez jus à posição. Ele deu zagueirou e jogou pra cima na arquibancada uma bola que fatalmente era pra ter sido o gol do Uruguai. E aí, meu amigo, quando você vai tendo chances e vai desperdiçando, o psicológico vai minando. Você vai sentindo ainda mais o tempo ali o Uruguai passar, empataria o jogo. E o Uruguai empataria o jogo ali e traria o jogo pra ele, o controle do jogo pra ele novamente. Pra mim, o Uruguai caiu de vez, foi o gol do Griezmann. Aí tanto caiu que tem uma cena... Ela é bonita, ela é romântica, mas ela é bem triste para os uruguaios. O Giménez indo formar a barreira e começa a chorar. 43 do segundo tempo, percebendo o Uruguai sem forças, percebendo que a França, quando chegava, conseguia levar até mais perigo que o próprio Uruguai. O zagueiro Giménez do Atlético de Madrid, que fez inclusive o primeiro gol do Uruguai nessa Copa contra o Egito, salvando aquele jogo de estreia do Uruguai. Ele desabou em lágrimas,
chorando. Ele tava na barreira, jogo rolando, ele começa a... Falta pra França, ele estava chorando. Choro, não. Ele tava de fato... Cabeça baixa, segurando o rosto assim, depois levantou e você percebeu que ele tava chorando. Os jogadores têm acesso às informações do tempo, no telão tem o tempo. Evidentemente o banco de reserva... O jogador vai percebendo, né, que o tempo tá passando. O tempo tá passando. E o Jiménez meio que acusou o golpe ali mesmo, com a bola rolando ainda, de que não ia dar para o Uruguai. A França, com muita maturidade, não é um jogo que me agrada da França, Pedro, mas é um jogo de muita competência. A França tem qualidade, a França tem força, a França tem velocidade. Eu acho que a França ainda não atingiu todo o potencial que tem. Me dei só um parênteses. Quando eu falo que não me agrada, é porque não me diverte. Tá? Pois é, porque é um jogo muito competitivo. Mas eu queria ver com jogadores que têm qualidade. Isso. São jogadores que têm muita qualidade que ele não vai para isso. Mas é muito potencial competente. que tem. Você vê um Griezmann, você vê um Mbappé, um próprio Dembélé. No banco tem 2 jogadores muito interessantes. O Fekir, tem também o Lemar. Então, assim, é uma geração muito interessante da França, mas que talvez não tenha um treinador que consiga extrair tudo que aqueles jogadores têm para colocar dentro de campo. Agora, como o Cássio falou, bem competitivo. Extremamente competitivo, extremamente organizado. Madura, fez um jogo maduríssimo. Inteligentíssimo contra o Uruguai. E Didier Deschamps, já percebendo que o jogo estava resolvido. Vem Ricardo Tolisso, que entrou no lugar de Matuidi, fez um bom jogo. Fez mesmo. Pra mim, não é uma zaga de novo, viu? Mbappé, vem cá, Pogba ganhei. Pogba, vem cá. Então, assim... Desculpe, não, Pogba quem saiu foi Griezmann. Mbappé, inclusive, tomou cartão amarelo naquela confusão ali. Pogba deveria tomar cartão e seria o segundo dele, estaria suspenso. E ele conseguiu escapar. Mas naquele lance ali, você vê como o jogo já estava mais tenso do que propriamente jogado. Sim. Mbappé caiu, o Godin não gostou, achou que ele estava fazendo cera. E aí aquela confusão, aquele me puxa de cá, que eu me empurro de cá. Até que a galera se separou e aí o Christian Rodrigues e o Mbappé acabaram tomando cartão amarelo, mas foi um momento ali que o jogo já... Acho que a França fez assim, eles não estão com cabeça mais para jogar, a gente tá com 2-0 na frente e essa semifinal é nossa. Acabou aceitando muito essa derrota e não tô falando de crítica, foi um fato. O Uruguai, ao fim do jogo, resignado, os jogadores resignados, comentando que tentaram voltar, mas perceberam que a França se colocou num nível de força, de conjunto, de qualidade muito superior ao Uruguai. O Uruguai, em momento nenhum da partida, desde que tomou o gol... sim. Passados 20 primeiros minutos. Não, pelos primeiros minutos ele foi muito bem, criou chance, parecia que ia competir. Mas depois disso, e quando tomou o primeiro gol, teve a chance do Cáceres, mas depois disso, você não sentiu força no Uruguai para dizer assim, ele vai mudar esse cenário. Verdade. Isso não aconteceu, a França se impôs e de uma maneira categórica venceu. E aí, muito bacana quando acaba o jogo e um jogo competitivo de quartas de final e você tem os jogadores se cumprimentando, reconhecendo que um foi melhor que o outro. Griezmann, por exemplo, não comemorou, ele tem uma ligação bacana com o Uruguai, ele é amigo do Jiménez. Isso. O Godin é padrinho da filha do Griezmann, eles são companheiros de Atlético de Madrid. Então ele respeito muito grande. O chimarrão No dia a dia por conta da cultura. É o francês que toma chimarrão. Dos uruguaios que influenciaram ele no Atlético. Fez o gol dele, mas sempre há espaço pro respeito. Ele não deixa de ser profissional, não está deixando de defender as cores do país dele, a seleção dele, mas é muito bacana isso porque o fair play está sempre acima de qualquer resultado. E o Godin, após o jogo, também reconhecendo que ele chamou de Fernando, mas ele se referiu ao Muslera. Errou, claro, mas que erros acontecem, que o Muslera já tinha salvado em outras oportunidades. E levaram a cabeça. O Uruguai é um país tão pequeno, mas com uma seleção tão forte, tão competitiva. Gigantesca. Parabéns ao Oscar Tabares, para mim um técnico de altíssimo nível de competência, resgatou a força da seleção uruguaia em cenário mundial e sua terceira Copa deixou nas quartas de final, já tinha deixado na semifinal em 2010, foi até as oitavas, eliminado pela bela Colômbia em 2014, e passou num grupo da morte que está na Inglaterra e agora em 2018 foi às quartas de final, perdendo para uma competentíssima França sem o Cavani, que é um dos destaques da equipe. Então, cai de pé o Uruguai. Demais. E a gente faz aqui uma menção honrosa, a gente vai lamentando que esses personagens tão interessantes vão nos deixando, porque a Copa vai chegando, vai afunilando e é necessário que alguns comecem a voltar para casa antes do que desejavam. Por falar em voltar antes do que a gente desejava, falar do Brasil, né? Chegamos a Kazan que viu a eliminação da Alemanha contra a Coreia, Kazan que viu a eliminação da Argentina contra a França, presenciou mais um multicampeão mundial. Mais uma seleção indo para Kazan, né?
Pô, Pedro. Parabéns, tem que ter esses trocadilhos Mandou assim. pra casa. Achei que você ia falar isso, não tinha percebido, não? Não. Pois é. Eu tô balado. Inclusive, eu usei explicar o torcedor para aqui, caçar com esse óculos fundo de garrafa, porque eu sou míope. 9 graus de miopia. Tive uma reação alérgica hoje e não consegui. Você tá meio gripado, né? Tô todo barreado. Tá todo bombardeado, bicho. E aí eu vou contar, eu vou abrir aqui e explicar o que não. aconteceu. Não, vou contar. Não conte, não. Por quê? Eu não sei. Não vou me responsabilizar, não tenho culpa capaz. disso, não tenho culpa do Fernandinho não ter feito uma jornada ruim. A gente já vai conversar sobre isso. Mas vamos lá, vamos por partes, né, como diria Jack, porque em Kazan, um dos melhores jogos da Copa do Mundo, sem dúvida, no pódio, com Portugal e Espanha, com França e Argentina Bélgica e Japão, ele ficaria em quarto. Bélgica e Japão. Não pode, ele ficaria em quarto. Sei não, viu? Foi um jogaço. A Bélgica venceu a seleção brasileira por 2-1. Primeiro tempo pra muito quem criticava eficiente. a ótima geração belga, que era time de PlayStation, tá aí. Pois é. Um primeiro tempo muito eficiente, coordenado da Bélgica. Um primeiro tempo em que a seleção começou muito bem também, criou chance, não botou a bola para dentro do gol. Foi um jogo como eu imaginava, um jogo franco, um jogo aberto, onde as duas seleções jogaram e deixavam jogar. Só que a Bélgica, no contexto geral dos 90 minutos, ela se mostrou mais eficiente, Isso. Palavra mais essa. organizada, mais fria e principalmente, para mim, mais inteligente para entender o que era o tamanho desse jogo. Porque a Bélgica viu o Brasil começar melhor, o Brasil que no início do jogo me perdeu 3 chances claras de gol. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você. 3 chances deu claras um frio de gol. na espinha quando aquela bola do Thiago Silva bateu na trave lá. Ele chega inteiro e a bola ele passa uma besteira da bola, que a bola desvia no primeiro pau ali em alguém. Miranda desvia pra trás. E ele ia chegar chapeando a bola bate meio que na coxa dele e bate na trave. É isso. Você sabe como você. A Bicho, habilidade a bola acontece bate na assim, trave. rapaz, não faz isso, não perde um gol desse. Porque é o tipo de jogo, Pedro. A gente sabia que a Bélgica não tem uma defesa confiável, mas que tem uma capacidade de transição muito boa, muito organizada. Do meio para frente, uma capacidade de definição também muito forte. Junto com a seleção brasileira, chegou a esse jogo como as que mais concluíam em gol. Não, a toa tem o melhor ataque da competição, agora 14 gols, né? E aí, bicho, a Bélgica, se sai atrás, e a seleção brasileira sabia disso, se a Bélgica sai atrás, ia precisar dar todo o terreno do mundo para a seleção ataque do Brasil, que ia jogar em cima de uma defesa frágil. E a seleção brasileira chegou, teve esse lance de Thiago Silva, teve o lance de Gabriel Jesus, que a bola pererecou, ficou vivo ali, não que conseguiu. Ele tentou chutar, não conseguiu. E o lance de Paulinho, que é o cruzamento de William da direita, ele tá a 8 metros do gol. 8. Ele podia dominar a bola e bater, ele tenta chutar de primeira, a bola masca, morde e a zaga acaba cortando. E aí, os gols que faltaram pro Brasil lá na frente, o Brasil deu azar. A gente não vai crucificar ele por esse lance. É isso. Porque ele jogou mal. E nem mais responsabilizar a derrota não, toda claro dele. que não. Mas assim, o lance do gol, ninguém acompanha a Company, uma jogada que estava mais do que ensaiada. Ele dá quase um desvio tão leve, e a bola bate ali no braço de Fernandinho, ele estava fazendo um movimento para cabecear e morre no fundo do gol de Alisson, e Alisson não teve culpa nenhuma. Não, ali Fernandinho e Gabriel Jesus subiram juntos, inclusive. Para cortar, o desvio de gol foi o suficiente para tirar os dois do lance. E aí, amigo, o que faltou lá na frente sobrou de azar atrás. Exatamente. A Bélgica fez 1-0 aos 13 minutos com esse gol contra o Fernandinho. Deixou a seleção brasileira entre a cruz e a espada, porque aí a seleção brasileira precisa se expor. Sim. A Bélgica se retrairia e a seleção brasileira ficaria à mercê dos contra-ataques. Mas muito antes da gente falar do contra-ataque organizado da Bélgica, que combinou no segundo gol, o que eu achei que o Brasil falhou no primeiro tempo e no início do segundo, até retomar o controle do jogo, foi a passividade para construir as jogadas de ataque. Pouca movimentação, um meio-campo que não se aproximava. Paulinho fez aquele gol contra a Sérvia, mas fez uma Copa muito ruim. Mas muito ruim, nem de longe é o mesmo Paulinho das eliminatórias. Um Brasil que não filtrava, um Brasil que não tinha ultrapassagem, um Brasil capenga que só jogava pelo lado esquerdo. Fagner não ia de jeito nenhum para o ataque ajudar o William no jogo apoiado. Um Brasil que teve no seu camisa 9 mais um marcador que foi eficiente nesse sentido, mas que dentro da área acabou sendo muito bem marcado. Acho que Firmino poderia ter entrado no jogo mais cedo. Sim. E o Brasil na frente, Cássio, o que me incomodava era uma morosidade, uma lentidão para poder construir jogadas que agredissem o goleiro. Talvez paralisado pela própria ansiedade, enfim, não sei. O fato é que faltou realmente aquele apetite, um apetite que a gente percebeu na Bélgica. Só para lembrar que o primeiro lance do jogo, o De Bruyne pegou uma bola entrada e sentou a Muzenza na bola, à direita da meta do Alisson.
Ou seja, a Bélgica estava com aquela confiança mais em dia. Já estava dizendo, ó, tô aqui, o jogo começou, eu tô aqui. E aí quando veio o lance do segundo gol, para mim foi uma coisa definitiva para o jogo. Acabou sendo de fato, mas para mim, aquele momento pareceu definitivo por conta do cenário da partida, que estava muito ruim para a seleção. O Lukaku consegue pegar uma bola de contra-ataque na intermediária defensiva. Ninguém derruba o Lukaku. O Lukaku é um touro, meu irmão. O cara é grande, ele tem minha altura, com 1,90. Só que ele é veloz. Ele é muito rápido, muito. A história dele, inclusive, é maravilhosa. Não, para você que não conhece a história toda de Lukaku, é muito bacana ler. Players Tribune. Isso. É o nome do site. E lá tem a história do Lukaku, ele fala inclusive em português fluente, um jogador inclusive que valorizou muito a seleção brasileira na Todos eles valorizaram. Não, eles respeitaram demais. Todos eles. O Lukaku pegou essa bola, carregou, o Fernandinho não conseguiu fazer a falta. Não sei se tentou. Eu acho que ele nem tentou, porque o Lukaku passa do jeito que ali, vai. Acho que ninguém acreditou que o Lukaku pudesse arrancar do jeito que ele arrancou. A gente viu a falta que o Casemiro fez, até pelo Brasil não fazer falta ali. Eu tenho certeza. Casemiro não deixava nessa vida, mas deixava o Lukaku virar daquela forma que ele confortou, porque o Casemiro tomaria o cartão amarelo que ia suspender a semifinal. A gente vai vamos fazer uma análise depois de cada jogador dos 23 do Brasil, mas se teve alguém que me decepcionou muito nessa Copa e pra mim ele erra no gol da Bélgica, Marcelo. Fecha muito pra dentro, recua, dá espaço pra De Bruyne receber o passe e finalizar uma pancada cruzada sem nenhuma chance para Alisson e a Bélgica abrir 2-0 no jogo no momento em que eu vi assim, ou o Brasil reage logo ou a gente vai ter a noção de que o Brasil sentiu o gol e já era. E aí, quando eu falei, para mim foi uma definição, porque o cenário ficou terrível. Não, muito ruim. A Bélgica pegava o contra-ataque, fatiava, atravessava o campo com uma velocidade incrível, o Eden Hazard jogando demais, o De Bruyne jogando muito, o Lukaku fazendo um corredor em cima do Marcelo, dando um calor incrível no Marcelo. E se você perceber, a Bélgica teve um detalhe na formação, que eles saíram... Mertens foi mais apagadinho. Não, Mertens não jogou. Fellaini, ele é atacante, mas ele jogou na segunda linha. E lá na frente a Bélgica tinha Hazard pela esquerda, De Bruyne no meio e Lukaku na direita. Por quê? Lukaku ia jogar em cima de Marcelo para explorar as fragilidades defensivas do lateral esquerdo do Brasil. E De Bruyne, que tem mais fôlego do Lukaku para poder marcar, inclusive De Bruyne joga mais recuado no Manchester City, ele joga mais atrás para justamente vir de frente para o gol, poder armar as jogadas. Ele não estava deixando o Brasil ter uma saída de bola tranquila. Sim. Ele estava marcando o Fernandinho ou o Paulinho. Qual dos dois volantes quisesse sair jogando, De Bruyne estava ali. Por isso que ele jogou no centro. E aí o Lukaku caiu para a direita. E a linha de 3... Em cima de Marcelo. A ideia era atazanar a vida de Marcelo. Com Chadli, Witzel e Fellaini era justamente ter força, altura... Um time alto, um time em posição. Forte, posição física. Você via Philippe Coutinho, Neymar para cima de Witzel, de Fellaini, o próprio Meunier, os jogadores mais altos, mais fortes, o Brasil é um time diminuto perto deles. Então essa imposição física, essa organização do meio campo da Bélgica, que ora se defendia com 4 no meio campo, ora se defendia com 5 na defesa, fez com que o Brasil tivesse muitas dificuldades em criar em cima dessas defesas, porque o Brasil foi muito inoperante para quebrar as linhas da Bélgica, porque faltou um brilho de Neymar, faltou um brilho de Coutinho, porque Coutinho acabou sendo decisivo com 2 gols e 2 assistências. Mas se você perguntar, Coutinho jogou bem, eu acho que ele ficou devendo. Porque ele acabou errando muito e a gente pode observar que o lance que dava à seleção brasileira oportunidade era que a seleção brasileira forçava o miolo de zaga da Bélgica em jogadas pelo lado. Até o próprio Courtois fez uma partida incrível. Ele devolveu bolas pro meio da área. E mesmo assim ninguém chegava. Não conseguiu. Não tinha uma aproximação dos volantes. O que Coutinho fez contra a Costa Rica, a gente não viu hora nenhuma nesse jogo. Paulinho fez um jogo muito ruim. E sobre Coutinho, ser decisivo não significa jogar bem. Aquele jogador que tá ali esquecido, de repente faz um gol aos 40 e tanto do segundo tempo, ele foi decisivo. Sim. Não necessariamente porque ele fez o gol, ele foi o craque da partida, o que jogou melhor. Coutinho, ele foi decisivo, fez o golaço contra a Suíça, fez um gol contra a Costa Rica também, deu assistência contra a Sérvia, deu assistência hoje, mas eu não vi Coutinho repetir as grandes atuações de Liverpool, desse início dele no Barcelona, sinceramente ficou bem abaixo. O Neymar, que vinha fazendo uma grande Copa, toda hora estava reclamando da perna esquerda. Pode ter influenciado de alguma maneira, mas não desistiu, lutou, foi ainda pra cima. Assim, mas faltou um brilho. Faltou um brilho, faltou ainda assim, no segundo tempo ainda deu um passo para Coutinho que a gente vai chegar lá. O primeiro tempo, para mim, deu sinais de que
Poderia ser uma tragédia. Podia tomar o terceiro ou quarto Poderia. De fato, quando poderia estar acabou, muito eu atento. até fiquei aliviado. No segundo tempo, a seleção brasileira, ela acertou a contenção do contra-ataque da Bélgica e fez uma pressão. E fez um bom jogo no segundo tempo da seleção brasileira. Foi um jogo de pressão forte e que, uma vez, a Bélgica chegou forte com o Hazard. Que foi uma batida cruzada Isso. de esquerda que No Alisson até caiu e fora isso mais nada. No mais, conseguiu conter. Agora, é a Bélgica. É uma seleção fora do outro lado, fazendo um jogo inteligente. A gente tem que dar um mérito ao adversário. Quando a gente fica falando aqui de Bahia e Vitória, a gente diz, porque o Corinthians ganhou. Porque foi fulano que perdeu, não foi o Bahia que ganhou. A gente tem que reconhecer, a gente critica muito isso. A gente precisa reconhecer quando o adversário é melhor. E a Bélgica foi melhor do que a gente. Foi melhor do que a gente porque... Mais eficiente. Mas o Brasil criou mais. Sim, gente, do outro lado. E botou pra dentro. E botou pra dentro. Pra caramba. E outra coisa, o Hazard, enfim... como se quiser que seja a pronúncia do nome dele, pegou todas as segundas bolas que sobravam na entrada da área da Bélgica quando o Brasil atacava. Fez um jogaço do camisa 10 da Bélgica, uma partida inteligentíssima. E quer ver um lance que ilustra a inteligência dele? Ele deu um espichado no ataque, a bola ia sair para a linha de fundo, ele dá uma bicuda para lateral. O time sobe a marcação e pressiona a cobrança lateral da seleção brasileira. De bola do Brasil. E aí, o jogo caminhava para esse 2x0, porque a seleção estava chegando, não estava fazendo. Mas o Tite começou a fazer algumas alterações. O Douglas Costa, essa entrada foi fundamental. Sem dúvida. Mostrando outra cara, como ele era necessário na Copa do Mundo e na seleção brasileira. O Renato Augusto entrou bem. Renato Augusto disse isso aqui. Contra a Suíça ele já tinha entrado bem, já poderia ter sido substituto de Paulinho há muito tempo. Ele fez algo, e o gol ilustra isso, que Paulinho não fez, olha nessa Copa. Invadiu o espaço vazio. Não, fez contra a Sérvia. Seu elemento, uma vez. Porque fez. Uma vez. O gol, inclusive, foi parecido. Foi cavadinha do Coutinho e passe de Renato Augusto. E a infiltração do jogador de meio campo. Beleza. Paulinho fez uma vez. Renato Augusto em 2 jogos, em um jogo fez duas. Porque ele aparece sozinho e bate pra fora aquela bola. Era pra chapear no canto de lá. Ele bateu cruzado, a bola saiu. Ele tentou inverter o canto. A gente tá falando de um lance que logo... Porque o Brasil aos 31 diminuiu com o Renato Augusto. Passe do Coutinho e ele chegou de cabeça, veja só. Botou no canto. E pra mim, aquilo ali fez, rapaz, vai dar. Vai dar. O Firmino logo depois virou dentro da grande área em cima do Kompany. Bola passa raspando a forquilha ali. Tem uma batida de direita de Gabriel Jesus que Courtois defende. Paulinho finalmente ele entra dentro da área, a bola passa uma besteira do pé dele do lado direito. Aí tem esse lance que você narrou, que foi, pra mim, foi um negócio que chega... A alma desceu pro pé, velho. O Coutinho encontra mais uma vez o Renato Augusto, um corredor que os zagueiros abriram para marcar que os atacantes brasileiros estavam na frente. Veio e invadiu. Ele invadiu a meia-lua, meu irmão. Em vez de chapar no lado esquerdo de Courtois, ele tentou buscar o lado direito, errou o gol. Depois teve mais um lance que aí foi o Neymar que preparou para Coutinho. Rola dentro da área, na direita. Chega se consagra, Coutinho isola. E aí a seleção brasileira ficou naquele bufo até o final, mas cai de pé empatar. Pelo espírito de luta. A gente fica um pouco mais resignado, talvez, porque sabe que do outro lado tinha uma grande seleção. Uma seleção que agora se coloca como, eu vou dizer até favorita, porque... Pra mim a favorita é a França, mas coloco a Bélgica assim. Vai fazer pra mim a decisão antecipada desse jogo de semifinal. Também acho. E aí a Bélgica chega pra mim com um futebol bem bacana de se assistir, com eficiência gigantesca. Consagra a geração belga finalmente. Consagra a geração belga. Acho que eu tenho mais dúvida. Há uma semifinal de Copa. E tirando o Brasil. Pois é. Tá? E um Brasil que não é qualquer Brasil. Essa seleção brasileira que hoje foi eliminada nas quartas é muito, mas muito melhor que a seleção brasileira que foi eliminada na semi em 2014. E eu fico só triste porque essa seleção brasileira tinha muito mais potencial e não atingiu todo o potencial dela na Copa do Mundo. E eu acho importante você falar isso, Pedro, porque a gente tá vivendo um luto, né? Vivendo um luto de eliminação de Copa do Mundo. É muito triste sempre, mas a gente não pode partir para caça às bruxas. Não. Eu penso que o trabalho de Tite é um trabalho bem feito. Para mim, nós na seleção brasileira temos muitos atletas que estão entre os melhores do mundo. E o trabalho de Tite, tomara que continue. Eu torço por isso também. A gente vai criticar o Fernandinho, vai criticar o Gabriel Jesus, vai criticar esse e aquele, faz parte, mas não pode ser algo que vá ser definitivo. Para mim, a seleção brasileira está no caminho de se tornar novamente uma seleção que vai chegar em final de Copa e vai vencer. Mas tem que respeitar que outras seleções estão muito fortes. A gente falou que está vivendo uma semifinal que vai ter França, Bélgica, que vai ter do outro lado ou Inglaterra, ou Suécia, ou Croácia, ou Rússia. Novos tempos de futebol, faz parte. E a gente tem que entender isso. A seleção brasileira, mais uma vez, chegou bem, chegou forte, mas encontrou com um adversário que soube jogar mais e ser mais eficiente. A gente tem que viver isso e respeitar isso. Tomara que o Tite fique, né?
para 2022 e que a gente consiga aprender com manter os esse hoje. ciclo de evolução no futebol do Brasil. Eu também acho. Só um recorte sobre alguns dos jogadores do Brasil, rapidinho. Alisson, eu vi até nosso amigo Fabrício Cunha falando dele hoje, dizendo que Alisson, a diferença foi que Courtois pegou pra caramba e Alisson não. Eu acho que foi mais demérito da defesa da Bélgica que teve que Courtois se virar lá atrás, porque Alisson não foi exigido nessa Copa, não teve culpa em nenhum dos 3 gols. Ele passa incólume, passa sem mérito e sem culpa, porque assim, o gol contra a Suíça, a gente já explicou aqui, não era pra ele sair do gol, falha de marcação do sistema defensivo. Isso muito bem. Gol contra de Fernandinho, um detalhe. E a pancada de Kevin De Bruyne, um chute indefensável. Ah, mas ele deveria ter feito um milagre. Ah, tá bom, beleza. Não, se o cara faz milagre, ele tinha que enaltecer. Como ele enalteceu, inclusive, a gente esqueceu até disso. O último lance do jogo foi Douglas Costa carregando a bola pro meio, rolando pro Neymar bater de chapa no ângulo. Ele ainda vai buscar. Pois é, mas era uma bola defensável. O chute de Neymar, tanto que eu falei no canto do gol, foi um pouquinho mais pro lado. O cara foi uma defesaça. Não é tirar mérito de Courtois por conta de Alisson, não. É dizer que Alisson não teve culpa em nada, não é porque Courtois pegou muito. O goleiro ok. Que não vai ser lembrado. Não vai ser lembrado. Não vai ser simplesmente lembrado. Não tá no hall de um Tafarel, não tá de um hall de Marcos, Fagner pra mim fez um jogo de título ou não, simplesmente passa tranquilo. Ok. Eu também tô por aí. Fagner até porque a defesa protegeu muito ele. Isso. Fagner fez um jogo ok, de contenção ali. Sem nenhum... Fagner é outro que passa assim, olha, não era nem pra estar ali, era a terceira opção. Fez um trabalho aí pra poder tirar Daniel e machucar Danilo. Mas ali, tranquilo na dele, não ajudou muito, mas não comprometeu. A zaga pra mim foi bem. Boa. Achei. Bem. Thiago Silva foi um monstro na Copa do Mundo. Fez uma grande Copa. E Miranda também. Fizeram. O segundo tempo deles foi um segundo tempo monstruoso pra conter. Miranda parou o Lukaku. Pois é. Então, assim, uma pena que essa zaga tenha ficado pelo caminho, jogou muito bem. O Marcelo, pra mim, não foi bem. Não, o Marcelo fez uma Copa muito abaixo. E foi um dos meus receios de não ter o Casemiro e o Marcelo voltando, era a fragilidade na recomposição da seleção brasileira. O Marcelo, pra mim, é um monstro. Joga muito, bola, mas existem Copas e momentos. O Felipe Luiz, ele tá de uma consistência ali. Fernandinho, pra mim, não foi bem fazendo o que o Casemiro fazia. Não só pelo gol contra, mas porque errou passes demais. Acho que mexeu até muito com ele isso. Sentiu demais o gol contra. A Fernandinho não fez um bom jogo, ainda teve a cereja de todos os erros dele. O fato dele ter sido infeliz no lance ali, mas todo jogador tá ali, poderia acontecer com qualquer um. Paulinho também, você já comentou muito bem, não fez uma boa Copa, ele também fez um jogo apagado. Lamentei muito pelas eliminatórias que ele fez. Sim, exatamente. Eu também esperava muito dele. William abaixo, muito abaixo, acabou substituído no segundo tempo pelo Firmino. A gente não falou de Casemiro, né? dos principais nomes. Casemiro vai fazer uma bela Copa do Mundo. E foi fundamental pra mim a ausência dele pro Brasil ser tão frágil no primeiro tempo. Não, o Casemiro fez uma Copa irreparável. Até o cartão amarelo que ele tomou foi o cartão amarelo que ele tinha que tomar pra parar um contra-ataque mexicano, mostrando que volante que sabe jogar, sabe fazer falta também. Contra o México ele parou o México com a falta. Faltou alguém entender o espírito de Casemiro e parar o contra-ataque da Bélgica no segundo gol. E aí a gente tem também o Coutinho, né? Que foi decisivo sem ser brilhante. Foi muito bem. O Neymar, que buscou o jogo, mas hoje não fez uma das suas melhores partidas. Esteve apagado, mas fez uma boa Copa com a camisa 10 do Brasil. Aí Firmino entrou, ok, né? Firmino acho que participou, mas assim... Firmino foi mais aclamado porque Gabriel Jesus faltava fazer gol, mas taticamente Gabriel Jesus foi fundamental, roubou muitas bolas, mas atacante, bicho, tem que fazer gol. Gabriel Jesus passou zerado na Copa do Mundo, não marcou nenhum gol, volta pra casa, é muito novo, eu imagino que está na seleção de 2022. Vai continuar. E a gente tem que... mais um que a gente não deve ir pra cima em termos de caça-bruxa, porque é um atleta novo, talentoso, muito potencial e que vai ajudar muito. Pra mim, vai chegar em 2022 com outra percepção. Vai chegar voando. E aí a gente tem o Douglas Costa que entrou e mostrou que ele tinha que estar aí. Ele tinha que estar aí e que deveria ter sido mais utilizado, mas as lesões entraram no caminho do Hexa também. O Tite, pra mim, fez uma Copa do Mundo dele, Tite, foi abaixo do que eu imaginava, pelo que ele fez antes, mas pra mim ele é um grande técnico. Ele é um grande técnico, eu acho que ele evoluiu junto com o time. Vai aprender muito com essa Copa. Ele evoluiu junto com o time, ele foi mal contra a Suíça nas substituições, depois até mexeu melhor. Hoje eu achei que ele poderia ter mexido um pouco mais no time, dado um pouco mais de força ofensiva, ter sido mais ousado. Mas, se você ver a mudança que ele fez de posicionamento de alguns jogadores, como o Brasil segurou a Bélgica no segundo tempo. Então acho que Tite não fez uma grande Copa como técnico, mas assim, foi de razoável para boa. Exatamente. Pedro, e aí o seguinte, né? Nesse dia tão triste para o futebol brasileiro, a gente tem que escolher quem fez bonito. Não, eu não vou escolher Courtois, vou escolher a Bélgica como um todo, porque essa geração belga de fato mostrou hoje porque que foi durante muito tempo
elogiada e colocada no pedestal, porque de fato tem muita qualidade e pra mim é a favorita pra ganhar a Copa do Mundo. E Courtois, com esse desempenho, lembrando o que ele fez para puxar o contra-ataque do terceiro gol da Bélgica contra o Japão, ele está se candidatando a ser o goleiro da Copa, sem dúvida. Eu vou com o Pedro. Parabéns pra Bélgica, viu? Saber reconhecer nossos adversários. Tirou uma seleção brasileira fortíssima, com muito mérito, jogou com muito respeito, com muita qualidade, muita concentração, tem atletas com muito talento, vai chegar forte e torço para que consiga ser reconhecida assim. Eu penso que a França tem uma força ali de competitividade muito grande, mas eu vou torcer pela Bélgica. Eu quero ver essa seleção da Bélgica à frente. E fiquei fã do Lukaku, porque ele fez um jogo gigantesco. Machucou o coração da gente aqui, mas faz parte. Ele está aí para isso, é o trabalho dele. Seleção brasileira volta para casa, Copa continua, férias e a gente volta. Amanhã tem mais semifinal, ou mais quarta de final. Inglaterra e Suécia, Rússia e Croácia. A gente vai, claro, terminar o nosso papo de Copa somente no dia 15 de julho, quando a gente tiver o resultado do grande campeão. Infelizmente o Brasil não vai estar lá, mas a Copa que segue ainda faltam, Cássio, 6 jogos de Copa do Mundo. E acho bom de aproveitar, porque senão só daqui a 4 anos. Segundo o Mr. Chips, faltam 7, né? Porque ainda tem um jogo da Espanha, que tá até hoje tocando bola na frente da área da Rússia. Teve que falar em Mr. Chips, só um detalhe. O VAR não entrou em campo, mas foi pênalti de Company Jesus, viu? Foi. Mas também não vou fiquei colocar... curioso como a arbitragem, não, mas enfim, eu não vou colocar a arbitragem... Não foi um ponto contundente, mas poderia mudar o jogo. E só rapidamente para contar a história, porque que eu tô com essa cara aqui. Assim, eu tive uma reação alérgica e eu sou muito supersticioso. Em 2014, tinha um evento no Solar Cunha Guedes que eu participava meio que trabalhando desse evento e... O evento está se repetindo esse ano. Está se repetindo esse ano. Em 2014, o único jogo que eu não consegui ver todo lá nesse evento foi o contra a Alemanha. Né? O primeiro tempo contra a Alemanha, a minha digníssima não estava sentindo bem, a gente ficou em casa para ir no intervalo do jogo e o intervalo estava 5-0 para a Alemanha, foi um desastre. E aí, quando começou o evento esse ano, alguns jogos eu não precisava ir, mas eu falei, quando ganhou o segundo, ganhou o terceiro, eu falei, o negócio é o seguinte, eu vou todo jogo. Eu estava preparado para ir. Eis que tive essa reação alérgica, tomei um antialérgico brutal, apaguei, acordei na hora do hino, bicho. E aí eu falei, vou ver rapidinho aqui, meu irmão, só que eu sou dodói. Eu olhei... Cássio dodói. Eu falei, vamos passar os 13 minutos, né, que contra a Alemanha o Brasil tomou um gol do Thomas Müller aos 11, eu achei que foi aos 13, mas se não me engano foi aos 11. Ele tomou o gol aos 13, passa os 13 minutos, eu saio daqui e me arrumo. Diga o gol aos 13. Da Bélgica quando foi aos 13, eu saí desesperado. Cássio, porra! Saí desesperado pro evento. Quando cheguei no evento foi 1-1, mas aí já tinha tomado outro. Enfim, a gente fica pelo caminho. Eu tô aqui devastado, de fato, mas agradecendo a Copa do Mundo, mais uma Copa do Mundo, a gente poder viver tantas emoções bacanas com o futebol e com tanto Encha a mão e diga, vocês podem continuar jogando aí, porque penta pai nenhum. É só a gente. Tchau, viu, gente? Até amanhã. Até.